Olá, pessoal. Vamos para a nossa próxima aula. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte de saídas, né? E também vou falar sobre um pouquinho de entradas e, consequentemente, eu vou ter que antecipar alguns comandos, né, que a gente tem que colocar lá na frente, lá no curso, mas depois eu aprofundo, tá? Mas é importante que eu fale sobre eles, né? Um eu já falei na aula passada, que foi a parte de looping. Looping significa o quê? Uma repetição. Então, toda vez que eu preciso repetir uma determinada instrução de forma contínua ou até pré-determinada, né? Eu preciso repetir 4 vezes, eu preciso repetir 6 vezes, ou eu preciso repetir de uma forma indeterminada, eu estou utilizando um looping. Né? Então, o looping é como se fosse uma função de aguardo, né, de alguma ação externa. Isso quando a gente colocar com uma condicional, que eu vou explicar logo a seguir, ou para repetir uma mesma tarefa várias vezes. Então, o looping vai ser utilizado como um módulo de repetição de tarefas, tá? Já a condicional, tá? Ela é como se fosse uma pergunta, é como se fosse invocasse o sistema e solicitasse assim: olha, quando alguém fizer isso, o que eu devo fazer? Né? O que eu vou fazer quando alguma coisa acontecer na placa microbit? Quando eu apertar o botão A, o que vai acontecer? O que vai surgir? O que vai representar alguém apertar o botão A? Ou o botão B, ou tocar no logotipo da placa, ou a temperatura aumentar, ou alguém movimentar, agitar a placa, ou um som ser ouvido, tudo isso faz parte das condicionais. São perguntas que são feitas e, de acordo com as respostas, são executadas algumas tarefas ou não. Então, isso é só para contextualizar vocês um pouquinho a mais sobre looping e condicional, que a gente vai ver lá na frente, mas é importante vocês entenderem só nesse aspecto, porque como eu vou mostrar as ações do botão hoje, é importante que vocês compreendam como é que é esse processo, né? De como acontece a coisa. Né? Então, vou mostrar um pouquinho mais da parte de saída e logo em seguida eu pego a parte dos botões com vocês. Então, aqui na parte de saída, né, eu tenho aqui a parte de mostrar número, né? Então, vocês mostrar o número, aqui vocês estão observando, tá? Que eu posso colocar o número que eu quiser, né? Então, eu coloco um número aqui e automaticamente, quando já está ativo lá, ó, o número 10, né? Porque eu tinha botado o 4 lá. Número 10 está ativo. Se eu acrescentar um, ó, ele já vai aumentar para 101. Então, toda vez que eu precisar mostrar um número, eu faço por aqui, né? Tenho ícones também. Eu posso ter alguns ícones que eu posso mostrar por aqui. Então, eu tenho diversos modelos de ícones aqui que eu posso. Ó, eu quero botar uma carinha sorrindo. Então, isso também vai efetivamente mostrar lá, depois que ele apresentar o número, ele vai apresentando meus ícones. Lembrando, né, que tudo isso está numa sequência. Então, vocês notem que quando eu falei de repetição, né, ele está repetindo essa ação aqui várias vezes. Diferente de se eu colocasse aqui, ó, no iniciar. No iniciar, ele ia mostrar o número, né? Ele vai mostrar um número e vai mostrar a carinha, né? Mostrou o número, mostrou a carinha, parou por ali. Ele iniciou, fez aquela ação e parou. Já aqui no meu looping, né, na minha repetição, ele vai executar de uma forma contínua
até eu determinar que pare. Então, eu posso botar aqui mensagens, símbolos, configurações do display de LED, mostrar números, frases. Aqui, ó, eu posso inserir para fazer a limpeza de tela assim que terminar. Então, ele deixa a tela vazia por um instante, limpa, e aí depois aparece o outro. Então, aqui na parte básica, é somente para que eu possa determinar as ações, né, do que vai acontecer aí. Observa aqui, ó, que eu tenho um limpar tela e depois eu tenho aqui uma pausa. Pausa significa o que? Ele dá uma paradinha na ação, ele vai parar a execução da ação por 100 milissegundos, né? Então aqui, ó, eu vou botar aqui 1000 milissegundos, que é um segundo, e ele vai ficar com a tela limpa por 1000 milissegundos. Ó, depois do sorrisinho, olha que a tela apagou por um segundo e aí, ó, aparece o número. Se eu quiser aumentar esse número aqui, ó, vou botar para 2 milissegundos. Vocês vão notar que a ação do tempo ficou maior. Então, toda vez que eu precisar pausar alguma ação aqui, especificamente, olha, se eu quisesse fazer outro exemplo aqui, ó, de fazer a minha tela ficar 2 segundos com um sorrisinho e depois limpar a tela, eu peço para ficar mais 2 segundos com ela apagada. Então, ele fica 2 segundos com a tela acesa e depois mais 2 segundos com a tela apagada. Então, essa é a parte que nós temos para saída de mensagens, né, para o display da microbit. Então, toda vez que eu precisar usar qualquer função de mostrar algo na tela da microbit, eu vou utilizar sempre a função aqui básica, tá? Então, na função básica tem essas funções, tem até aqui a parte de mostrar uma seta, ó, porque, como eu disse, a microbit ela tem uma função de giroscópio, ela tem um sistema magnético, então ela tem a possibilidade de criar uma bússola, por exemplo. A gente vai fazer esse exemplo. Então, ela vai apontar sempre para onde você escolher aqui, porque a função da bússola está sempre ativa. E ela aqui, no meu caso, eu estou aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, né? Então ele está apontando aqui na direção sudeste, né, da região do Rio de Janeiro, né? Zona Sul, a parte sudeste aqui é Botafogo, aqui é Urca, ok? Então vamos agora trabalhar naquela parte das entradas, né? O que nós chamamos de inputs. Então aqui antes eu vou botar aqui o meu sempre aqui de lado e vou tratar agora dos meus inputs, que meus inputs significam o quê? Significa entradas, né? São funções externas que vêm da placa, quando alguém pega na placa, quando alguém seleciona a placa, quando alguém aumenta a temperatura, usa o sensor de temperatura para verificar isso, quando alguém agita a placa, tudo isso são funções externas, são entrada de dados. Então, nessas entradas de dados, tá? Eu pego aqui na parte de input. Então, aqui no caso, como eu falei, ó, sobre os botões, então quando o botão A for pressionado, por exemplo, eu quero botar um coração. E quero dizer aqui que quando o botão B for pressionado, tá? Ele vai botar aqui um sorriso, tá? Então, feito isso, eu não preciso
utilizar aqui o para sempre, porque ele vai ficar sempre esperando aqui quando ou o botão A for pressionado ou o botão B for pressionado. Então, isso, tá? É uma condicional. Ele só vai acontecer isso que está aqui dentro, nessas duas partes, quando isso acontecer. O que é que vai acontecer? Quando eu pressionar o botão A ou pressionar o botão B. Então, aqui, ó, quando eu pressionar o botão A, vai aparecer o coração. Então, o coração apareceu. Quando eu pressionar o botão B, vai aparecer o sorriso. E aí eu posso colocar aqui um terceiro, né? Uma terceira opção, que é quando eu pressionar os botões A e B, tá? Então, quando se pressionar aqui o botão A e B, que vai aparecer aqui, porque como é simulação, eu não tenho como pressionar os dois ao mesmo tempo, né? Então, eu vou botar aqui um ícone. Que ícone que eu vou botar aqui? Ó. Vou botar esse quadrado aqui, quando eu pressionar os botões todos. Ou posso colocar aqui uma imagem em branco também. Então, olha só. Pressionei o A, pressionei o B e pressionei o A mais B. Aparece o quadrado. Então, eu criei 3 condicionais que fazem com que, quando eu selecione um determinado botão da placa, eu possa ou permita que eu faça esse tipo de mudança, né? Então, eu posso escolher qual a função eu desejo. Aqui eu vou colocar só mais uma, porque o nosso tempo está acabando. Eu vou colocar mais uma aqui, que é quando o logotipo for pressionado. Você lembra que eu falei em uma aula para vocês, na outra aula, sobre esse logotipo aqui? Então, esse logotipo aqui permite também uma ação quando é pressionado. Então, eu vou colocar aqui no básico, quando o logotipo for pressionado, ele vai mostrar hello. Então, tem aqui mostrando o coração, mostrando o sorriso, e quando eu pressionar o botão, o logotipo, ele vai dizer hello, ok? Pessoal, por hoje é só, tá? Nessa parte de entrada, a gente vai voltar muito mais nessa parte de looping e condicional, tá? É importante que vocês façam esses exercícios, tá? E não se esqueçam dos arquivos que nós vamos, que os arquivos que já tem lá na parte dos exercícios de vocês, para que vocês possam fazer esses exercícios e as tarefas sempre lá na nossa sala de aula, tá? Todos os exercícios vocês podem treinar a parte aí, mas as tarefas têm que ser feitas lá na sala de aula, ok? Então, até a próxima aula. Nos vemos depois. Um abraço.